como Deus não está preso ao tempo, né? Nós estamos, mas Deus não está preso ao tempo. O Cordeiro já estava morto desde o dia que a morte foi decidida. Mas isso aconteceu na plenitude dos tempos, ou seja, tinha um tempo determinado para todas as coisas. A gente sabe que existe um tempo. E não existe só um tempo, existe um modo, né? E isso se aplica nas nossas vidas. Além de haver um tempo determinado, né, para a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, existe um como fazer isso. Existe um modo de fazer isso. E só quem pode revelar isso é o Espírito de Deus. E é por isso que nós precisamos muito desse contato com o Espírito Santo. Muito. Porque nós não podemos errar mais, né? Eu acho que outras gerações já correram o risco de tentar aqui, tentar ali, mas nós podemos olhar para trás e aprender com os erros das demais gerações. Para quê? Para que agora nós possamos fazer o que de fato é certo. Quando Paulo estava falando para os coríntios, a igreja tinha dons, mas não tinha maturidade. E Paulo falou, olha, eu não posso falar com vocês como espirituais, eu vou falar como carnais. Então, ao invés de dar um alimento sólido, Paulo dava leitinho. Ele tinha que, voltar naqueles rudimentos, naquelas doutrinas que são base para aquele que decide servir a Cristo. Mas em Éfeso não. Paulo para Éfeso chegou e disse, olha, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, o mistério que estava oculto agora foi revelado e tal, e Paulo já começou a manifestar um outro tipo de linguagem, porque ali, naquele momento, havia maturidade. Paulo percebeu que para aquele povo ele poderia falar sobre coisas inefáveis, sobre coisas espirituais, sobre coisas, entendeu, que estão relacionadas ao reino de Deus. Quando Paulo chega para os Colossenses, em Colosso, Paulo está falando sobre reinos das trevas, império do medo, reino que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Paulo vai falar ali sobre a grandeza e a majestade de Cristo. Por quê? Porque ali havia maturidade para que ele pudesse digerir um assunto mais maduro. Então, o como hoje depende da nossa maturidade. O que Deus vai fazer hoje em nós depende se nós estamos prontos para isso. Né? Por quê? Porque o Espírito não vai me dar nada que eu não possa administrar. Ele vai me dar na medida. Né? Ele vai me dar de acordo com o meu coração. Então, se você tem um coração hoje pronto, preparado, dizendo, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ser um dispenseiro da tua glória, dos seus mistérios, o que o Senhor tem para fazer nesse tempo, o que o Senhor tem para fazer nesses dias, eu quero me colocar à disposição. E eu acredito que Deus, nesse tempo, vai levantar pessoas loucas, pessoas, que terão sonhos proféticos, como está acontecendo com a galera aqui, e o Senhor vai te mandar para uma região, para um bairro fazer um ato profético. E, você vai procurar confirmações físicas, palpáveis para isso, você não vai achar. Mas peraí, como que eu vou para um lugar, tal, Deus me mostrou um bairro, me mostrou uma região, eu tenho que ir lá fazer um ato profético. Estou dizendo sobre coisas que eu já vivi, né? A gente já chegou, quantas vezes nós fomos naquele índio lá e colocamos as mãos ali e fomos orar porque o Senhor estava sinalizando algo para aquele tempo. Quantas vezes o Senhor nos direcionou para uma rua, para ruas, para ficar ali na esquina. Nós fizemos atos proféticos aqui com óleo, molhando a entrada de ruas, fizemos atos proféticos com água. Né? É loucura para quem estava vendo aquilo, né? Um monte de gente andando na rua, uma garrafa molhando a entrada da rua, parecia doideira. Mas no mundo espiritual, isso gerava um impacto. Eu não estou dizendo que talvez seja isso que o Senhor vai nos mandar fazer hoje. Talvez a nossa guerra vai ser com o entendimento de que seres espirituais estão atuando em regiões, e aí nós vamos precisar nos mover de uma forma diferente, no sentido da nossa postura de oração. Como que nós iremos nos mover em oração, para abrir os céus sobre um lugar, sobre um bairro, sobre uma região. E isso só o Espírito pode nos conduzir. Eu acredito que Deus
quer nos levar a um nível de maturidade onde nós vamos dominar as nossas lutas pessoais, vamos saber lidar com elas, vencer elas, elas não vão nos roubar mais do propósito, isso é maturidade. Logo todo mundo passa dificuldade. E aí quando você aprende a lidar com as suas lutas pessoais, o Senhor vai falar assim com você, olha, não parou por aí não, você já aprendeu a lidar com as suas lutas, agora sobe para cá que eu vou te mostrar algo a mais. E aí Ele vai te levar a guerrear pela cidade, pela nação, pelo bairro. Não foi isso que aconteceu com Davi? O leão se levantou contra quem? Na sua opinião, foi contra quem que o leão levantou? Foi contra a ovelha ou contra Davi? O leão come a ovelha? Quando o urso veio contra Davi, ele se levantou, o leão se levantou, o urso se levantou contra quem? Contra Davi ou contra a ovelha? Porque a ordem é o seguinte, né? Sempre vai haver 3 níveis de guerra. Primeiramente, a luta vai ser contra você, porque se o diabo conseguir te vencer, ele já paralisa todo o desenvolvimento de Deus na sua vida. Em segundo lugar, se ele não puder contra a sua vida, ele vai lutar contra aquilo que você está gerando e você não vai sair do lugar. Você vai, né? Aí, se ele não conseguir parar o que você está gerando, ele já conseguiu, ou melhor, se ele parar aquilo que você está gerando, ele já conseguiu paralisar boa parte da atividade profética na sua vida. Porque Davi luta com o leão, Davi luta com o urso. Quando o gigante surge, qual era a referência de Davi? Por que ele convenceu a Saul que ele tinha condições de vencer o gigante? Porque ele já tinha vencido um leão e ele já tinha vencido o urso. Ele já tinha vencido uma guerra pessoal e ele já tinha vencido uma guerra contra aquilo que ele estava cuidando, discipulando, gerando, administrando. E aí, o gigante ele não se levanta contra Davi, ele se levanta contra a nação. Mas quem já venceu o urso e já venceu o leão, pode vencer o gigante. Tem autoridade para chegar lá e dizer assim, eu vou contra você em nome do Senhor. E Saul perguntou, mas você é um menino, mas eu já venci um urso, Saul. Já venci um leão, ninguém viu, mas eu estava no secreto lá vencendo ele. É por isso que eu tenho coragem de vencer o gigante. E ele vai vencer o gigante em nome do Senhor. Por quê? Porque quando o gigante se apresentou desafiando o povo de Israel, quais foram as palavras de Davi? O que ele disse para o gigante? Ele chama o gigante de incircunciso. Ele fala assim, você não tem aliança. Eu tenho aliança. Quem é você, seu incircunciso? Seu homem sem aliança, seu gigante sem aliança? Você não tem um pacto com o Senhor, você não tem aliança com o Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, porque eu tenho uma aliança com o Senhor dos Exércitos. E eu vou contra você em nome do Senhor. Se você olhar para todas as áreas da sua vida desse jeito, não há gigantes que vai conseguir te derrubar. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é o gigante que se apresenta na nossa vida. Aqui eu estou falando de uma questão espiritual, porque o gigante estava afrontando uma cidade, uma nação. Então, Davi venceu uma guerra pessoal, Davi venceu uma guerra ministerial contra aquilo que ele estava cuidando, gerando, e agora ele estava guerreando em função de uma nação. E a nação colocou sobre ele, o rei colocou sobre ele armas, deu recurso, toma aqui, Davi, espada. Tem momentos em que você vai ter que rejeitar as armas, você vai ter que rejeitar aquilo, né, que reis vão te oferecer. Por que você tem que rejeitar? Porque você vai em nome do Senhor. Se você aceitar aquilo que o rei te oferece, você vai em nome do rei. Se Davi saísse dali com a espada, quem que ele estaria representando? Saul. Se ele saísse dali com a armadura de Saul, quem que ele estaria representando? Saul. Mas ele saiu confiando no Senhor. No Senhor. E com certeza foi a mão de Deus que derrubou aquele gigante. Foi a mão de Deus, cara.
E o Senhor quer nos levar a vencer esses 3 níveis de batalha. Você precisa olhar para você e observar e ver em que nível de batalha você se encontra. Para aí, já venci aquilo que vem contra mim, contra a minha pessoa, contra a minha vida, venci. Já venci aquilo que vem contra aquilo que eu estou gerando, que eu estou cuidando, venci. Agora chegou a hora de enfrentar batalhas maiores. Eu preciso guerrear em função de uma nação. Eu preciso guerrear em função de uma cidade. Eu preciso guerrear em função de um bairro. Por quê? Porque o Senhor vai te dar o recurso necessário. Foi o que Deus fez com Davi. E todas as batalhas de Davi, ele tinha vitória. Porque ele não ia na sua confiança. Ele não ia na sua força. Ele não ia acreditando na força do seu braço. Ele não acreditava na sua espada, na sua lança. Ele acreditava no Senhor dos Exércitos. E aí o rei, mais para frente, se volta contra Davi, caça Davi. Poxa, fugir de uma pessoa que tivesse habilidade para a guerra seria complicado, mas fugir de um rei, cara, é muito mais complicado. E aí você vai ver que, se você for acompanhar a história no livro de Samuel, você vai ver que Davi, ele chega um momento em que ele está sem espada. Olha só, cara, um guerreiro sem espada, fugindo de um rei. E ele vai e chega em Nob. Quando ele chega em Nob, Nob era o lugar onde os sacerdotes moravam. Havia uma cidade onde todos os sacerdotes moravam ali. E o nome dessa cidade era Nob. E Davi chega ali, chega para o sacerdote, chefe, e diz a ele: você tem aí alguma espada, alguma coisa? Ele chega para Davi e fala: Davi, aqui é uma casa sacerdotal. Nós não temos espada, nós não usamos espada. Eu só tenho uma aqui. Aquela que você venceu, Golias. Você consegue entender que para Davi, que estava desencorajado, cansado, fugindo de um rei, talvez até desacreditado, colocar as mãos na espada de Golias fez Davi automaticamente lembrar daquele dia que ele era um menino e ele cortou a cabeça daquele gigante com aquela espada. Encontrar aquela espada novamente foi levar uma injeção de ânimo, foi Deus despertar dentro de Davi, sabe, a batalha que ele venceu lá atrás, a grande vitória. Porque quando Davi cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias, perguntaram a Davi com o que ele iria ficar. Ele poderia ter levado a cabeça de Golias como um troféu. Ele poderia ter ficado com a espada de Golias. Só que Davi não quis a cabeça. E nem tampouco pediu a espada. A espada foi levada em honra ao Senhor, ela foi levada para nós. Porque aquela batalha foi o Senhor que concedeu. E aí depois Davi está sem espada nenhuma, ele chega em Nob e ele olha para a espada de Davi, para a espada de Golias. As forças de Davi se renovaram ali. Ele teve força para continuar lutando, para continuar guerreando. Ele apanhou aquilo ali, custou a vida de todos aqueles sacerdotes. Porque Saul chegou ali e perguntou se Davi tinha estado ali. O sacerdote não quis falar e Doeg estava ali. Doeg disse assim: olha, Davi esteve aqui, não só ele, mas os homens que estavam com ele comeram dos pães da propiciação que só os sacerdotes podiam comer. Davi chegou, comeu e deu. Aí o sacerdote falou assim: olha, só não podem comer se eles estiverem impuros. Davi falou: não, todo mundo que está aqui não tem tido, não tem estado com mulheres, não tem. Davi começa a dar a descrição daquelas pessoas que andavam com ele. Davi conhecia os homens que andavam com ele, conhecia o coração dos homens. Está todo mundo puro aqui. Os caras comeram das coisas santas, que só sacerdote podia tocar. Se fosse no templo do deserto, se alguém mais tocasse, ele morria, não podia. E aquilo ali eram as ofertas que eram deixadas, né? E eles comeram, e quando saiu, Doeg entregou. Saul passou ali e ficou com um irado, com raiva, porque o sacerdote serviu a Davi.
mandou matar todos os sacerdotes. E naquele dia morreram 85 homens que vestiam a estola sacerdotal, só escapando um. Só escapou um, que foi Abiatar. Só para poder dar uma fechada nessa história, por que Abiatar escapou? Porque antes de Davi nascer, Eli tinha sido ungido e ele era o sacerdote da época. E o Senhor cobrou de Eli que ele corrigisse os seus filhos. E Eli não fez isso. Os filhos de Eli, quando as pessoas traziam as ofertas, eles pegavam a melhor parte, a gordura, e comia e tal. Eles eram profanos. O Senhor disse: Eli, põe em ordem a sua casa. Está em 1 Samuel capítulo 3. Eli não coloca em ordem, Deus levanta um profeta para sentenciar a casa de Eli. E o Senhor disse: hoje eu estou quebrando o braço da sua linhagem sacerdotal sobre o serviço na casa do Senhor. Eu estou te rejeitando. E o Senhor falou assim: todos da sua linhagem vão morrer. E aquele que não morrer a fio de espada vai mendigar. Foi a sentença do Senhor. Aí Samuel vem, né? É entregado ali para ser cuidado por Eli. Samuel cresce. A arca do Senhor é levada para uma guerra que o Senhor tinha dito não vai, né? E aí o que acontece? Eles perderam a arca, os filhos de Eli morreram, e quando chegou um dos que estavam na guerra e falou: Eli, seus filhos morreram. Para ele ainda estava tranquilo, mas quando falou para ele que a arca tinha sido tomada e tinha sido levada, ele estava numa cadeira de balanço. Ele caiu para trás, bateu com a cabeça e quebrou o pescoço e morreu ali. A arca foi levada, e aí, anos depois, a palavra que o Senhor sentenciou a Eli, que a linhagem dele seria arriscada, acontece em Nob, quando 85 sacerdotes são mortos a fio de espada. E ainda está lá assim, e aí se cumpre o que foi dito pela palavra do Senhor. Mas aí sobrou um, que foi Abiatar. E Abiatar foi sacerdote diante de Davi, durante 40 anos com Davi. E servindo a Davi. Quando Salomão entra, Abiatar vai e se volta contra Davi. Ele passa a se aliar a Joabe e a Adonias, que era filho de Davi. E eles tentam proclamar Adonias rei, sem o consentimento de Davi. E aí Davi descobre e unge Salomão como rei. Mas eu estava vendo isso ontem, no leito de morte, ali, antes de morrer, Davi faz menção para Salomão o seguinte: olha, cuidado, não esqueça de tratar Joabe, porque ele derramou sangue inocente. Não esqueça de Abiatar, porque o Senhor tinha dito que a casa de Eli seria sentenciada, e o Senhor foi dando. Não esqueça de Simei, que me amaldiçoou quando eu cheguei na... Davi foi entregando tudo. Olha, eu estou morrendo, mas eu estou deixando aqui o que eu não tratei para você tratar, para você corrigir. Salomão rapidamente expulsa Abiatar do serviço sacerdotal e disse para ele: você nunca mais vai servir perante o Senhor. Isso para o sacerdote era pior do que a morte. Que a única coisa que a vida inteira ele fez foi servir. Ele não servia para mais nada, ele não sabia fazer mais nada. Para onde esse homem ia? Ele foi mendigar. Ele não tinha mais utilidade, a sua vida não tinha mais utilidade nenhuma, porque ele não poderia mais servir no templo. E a partir daquele dia, Salomão colocou sobre o ofício sacerdotal um homem chamado Zadok. Aí você vai dizer assim: quem é Zadok? Zadok vem da linhagem de Finéias. E para você descobrir quem é Finéias, você tem que ir em Números 25, quando Balaão estava profetizando maldição sobre o povo, e o Senhor repreende Balaão através da mula. 3 vezes a mula fala com Balaão, e Balaão espanca a mula, e a mula falando com ele. Porque Balaão estava tentando profetizar maldição contra o povo de Israel em favor de Balaque.
Balaque, ele queria entrar no meio do povo de Israel e destruir o povo. E Balaão falou assim, olha, você nunca vai conseguir destruir esse povo, porque o Senhor é uma muralha em volta do povo. A única maneira de você fazer esse povo ser destruído é se você induzir o povo a pecar contra Deus, que aí Deus vai destruir eles. E foi justamente isso. A Bíblia fala em Apocalipse a respeito do conselho de Balaão. Qual foi o conselho de Balaão? Foi isso. O conselho da iniquidade. Diz que Balaão amou o salário da iniquidade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2. Está falando sobre os falsos profetas. Diz que Balaão amou o conselho da iniquidade. Por quê? Porque ele vai dar essa dica para Balaque. E Balaque fez o quê? Pegou as mulheres mais bonitas que tinham lá do meio dos medianitas e falou assim, vocês vão entrar lá no meio do arraial do povo de Israel e vocês vão se prostituir com eles. E em troca disso, vocês só vão pedir a eles, os homens, uma única coisa. Leva lá uma imagem de um Deus, um falso Deus aí. Eles, antes de terem relação com vocês, terão de se prostrar e adorar essa imagem, para depois ter relação. E isso aconteceu com quase todos os homens que estavam ali. E Deus fez uma maldição cair sobre o povo, começou gente morrendo, uma praga veio no meio do povo, gente morrendo. E Finéias, que era filho de Arão, viu um homem de Israel se relacionando com uma mulher medianita diante da tenda do concerto do Senhor, diante do tabernáculo, o cara ali. Finéias pega uma lança, foi levado por um ímpio, pegou uma lança, um sacerdote, e transpassou os dois. Quando Finéias fez isso, a Bíblia diz que Finéias pôs fim na iniquidade. E a ira do Senhor cessou. E a praga, na mesma hora, cessou. E Deus faz uma aliança com Finéias, porque fizeste isso e tivesse zelo pelo meu nome, eu vou estabelecer o braço da sua linhagem sacerdotal. Ou seja, naquele momento ali, era o filho mais velho de Arão que estava dando sequência à linhagem sacerdotal como primeiro sacerdote. E Finéias é o segundo. Naquele momento, Deus fez uma promessa a ele. Eu vou colocar você, a sua linhagem é a segunda, mas eu vou colocar como a primeira. Na verdade, Finéias nem viu isso. Ele morre e não vê. Geração para frente, gerações para frente, ele pisa na bola e Deus disse assim, agora eu estou tirando você, estou tirando essa linhagem, né, como primeiro no serviço sacerdotal, e eu vou estabelecer uma linhagem que é melhor do que essa, que é de Finéias. E quando Deus risca, tinha Zadok lá, da linhagem de Finéias. E Zadok entra. E foi tão poderosa a ação de Zadok no serviço, que quando você chega em Ezequiel 40, 42, 43, 44, Deus está falando de Finéias, de Zadok. E o Senhor está falando a respeito do terceiro templo que ainda vai ser edificado, o templo da glória, da honra, que o Senhor dá lá métricas, medidas, distância de uma porta da outra, cara. Deus está dizendo lá, uma porta tem que ter a distância de tantos metros e centímetros, e vai dando as métricas exatas. E ele fala sobre 12 portas que representam as 12 tribos de Israel, e ele vai dizendo assim, eu vou estabelecer dentro dessa casa o serviço sacerdotal igual ao de Zadok. Eu vou trazer os filhos de Zadok. Deus vai achar filhos de Zadok no meio dessa geração. Deus vai encontrar filhos de Zadok, porque ele vai estabelecer levitas, sacerdotes, e o Senhor diz lá que a outra linhagem que foi retirada, os outros levitas, eles ficarão como porteiros, mas não tocarão nas coisas santas. Deus está dizendo, vocês nunca mais vão servir as coisas santas. Vocês vão ficar na porta, vocês vão ficar como porteiros, mas Zadok, não.
A linhagem de Zadok não, essa vai ficar lá, vai cuidar das coisas santas, vai ministrar a mim, diante de mim. Olha só onde Deus colocou a linhagem de Zadok. E depois você dá uma corrida lá em Ezequiel 44, 43, você vai ver falando da linhagem de Zadok ali, do serviço de Zadok, Deus estabelecendo Zadok e a sua linhagem, a sua geração, como uma linhagem santa, que tinha um serviço santo diante do Senhor. O Senhor diz até sobre uma herança para esses que se santificam ali. Profundo demais isso. E quando chegar o tempo, há uma discussão a respeito de onde vai vir essa linhagem de Zadok. Eu creio que essa linhagem de Zadok é um apontamento para uma geração profética, né? Eu acredito que quando Deus faz menção ali, para servir diante dele, não é Zadok mesmo com seus filhos, mas é uma geração profética. Uma geração que o Senhor está santificando na terra, está preparando na terra para ministrar diante dele. Porque eu acredito que as tribos vão funcionar no serviço, né, ali no templo, vão ministrar diante do Senhor em funções diferentes. Isso é tema para um outro momento, mas isso é tremendo demais, cara. Uma hora a gente conversa sobre isso. Mas o condutor de todo esse serviço é o Espírito Santo. Então eu quero te incentivar hoje aqui, como a gente já tem feito, a nos derramar diante dele. Nós precisamos chorar diante dele, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos, gente. Eu posso dizer para você, se você não viver uma vida no Espírito, vai chegar um momento que a vida cristã não vai ser sentido. Você vai procrastinar tudo isso, você não vai querer viver isso. Nós precisamos do Espírito. Precisamos de uma vida no Espírito. E só iremos viver uma vida no Espírito quando de fato derramarmos lágrimas. Tem que haver paixão, fogo e lágrimas diante de nós. Você já ouviu o Gregório? Cara, é um cara muito doido. Mas, sabe, você vai ouvir ele, você vai pensar que ele está falando coisa com coisa, coisa com nada. Sabe, aquele cara que viaja. E ele disse que uma vez alguém chegou e falou, cara, sua voz é muito feia. Ele falou, cara, mas eu não canto para você, eu canto para ele. Entendeu? Então, assim, o cara é muito apaixonado. Você já ouviu falar de Leonardo Reveril? Alguém já ouviu falar aqui? Leonardo Reveril? Eu ouvi só do nome. Cara, esse cara, pensa num cara que revolucionou a época dele. Foi Leonardo Reveril. O cara é muito cheio do Espírito Santo. Muito cheio do Espírito Santo. Leonardo Reveril orou, chorou sobre você. Sabe o que é alguém chorar sobre você? Botar você ali embaixo e chorar. E as lágrimas descerem sobre você. Leonardo Reveril levou 3 horas e meia chorando sobre Gregório. E transferindo o legado. Gregório disse que ele recebeu o DNA de Leonardo Reveril. Ele transferindo a unção, não, cara, você vai impactar uma geração, você vai e tal. O Leonardo Reveril levou 3 horas e meia só chorando sobre ele. E aí Gregório, em 2011, foi visitar o túmulo de Leonardo Reveril. Ele disse que ele ficou lá 1 hora e meia, só chorando também ali e tal. E ele lembrava das palavras de Leonardo Reveril, que dizia, Gregório, você precisa ter lágrimas, paixão, fogo e lágrimas. Paixão, fogo e lágrimas. E Gregório nunca mais esqueceu. Ele vem para o Brasil e colocaram ele como líder de intercessão da Jocum. Em todos os eventos grandes, ele era quem chefiava, Gregório. E na Olimpíadas de 2016 ou 2017?
16. Gregório foi chamado para liderar lá o processo de intercessão. E quando ele estava indo, ele já estava 18 dias em jejum. Nossa. Ele estava indo para lá, uma irmã chegou para ele, olha aí a voz profética, e falou: Gregório, você vai receber a tocha da nação. Ele falou, é muito engraçado o jeito que ele fala, falou: você vai receber uma tocha, Gregório, e você vai incendiar os jovens dessa nação. E ele disse que quando ele estava lá, a tocha, né, principal da Olimpíada foi acesa lá, e ela ia queimar durante aqueles dias todos sem apagar. E ele disse que Deus começou falando sobre isso com ele, que a tocha ficaria, acho que 23 dias. 23 dias sem apagar, queimando direto, queimando. E o Senhor falou com ele que naqueles dias ele tinha que queimar direto, e o Senhor ia trazer gente para que ele pudesse colocar as mãos, orar, chorar sobre as pessoas. E ele falou que ele estava escondido debaixo do palco, porque ele não se achava pronto, ele estava lá orando, chorando, e de repente chamaram o nome dele lá em cima. E quando chamaram o nome dele, falaram assim: Gregório, foi Cindy Jakes, chegou para ele e falou assim: Gregório, nós vamos colocar hoje aqui uma tocha representando a tocha da nação nas suas mãos. Assim como uma tocha foi acendida, e o mundo todo está olhando para cá. O que está acontecendo aqui, nós iremos agora acender uma tocha como um ato profético, e você vai tocar em todos esses jovens que estão aqui. E ele disse que ele tocava nos jovens, os jovens gritando, chorando, queimando por mais de Deus. Ele fala que foi uma parada muito louca que Deus fez ali. E ele dizia, e o Senhor falava com ele: Gregório, você tem que transferir o seu legado, você tem que transferir o seu legado. E ele está gravando esse vídeo em 2017, mais ou menos um ano ou meses depois. E o Senhor falando com ele sobre legado. Ele terminou de gravar esse vídeo, acho que um mês depois ele morre. E ele ainda chega a falar que um profeta, ele só tem valor depois que morre. E o Senhor estava dizendo para ele: deixa o seu legado. Deixa o seu legado. E o cara foi e grava. Eu até botei no grupo lá, ele foi e gravou esse vídeo, contando, né, como é que foi e tal. E logo depois o Senhor levou ele. Mas era um cara que entendia, cara, o processo de crescer em Deus. Sabe? Não é você ser bem requisitado, não é você, sabe, ser popular, é você derramar lágrimas, é você chorar, é você queimar mesmo no Senhor. Nós precisamos, eu tenho, sabe, lutado com isso dentro de mim. Nós precisamos queimar, gente. Nós precisamos, cara. Precisamos incendiar uma geração, mas o fogo precisa estar dentro de nós. O fogo precisa estar na nossa casa, o fogo precisa estar na minha vida, na sua vida. E nós iremos orar por isso agora. Vamos com a mão só.